Boa tarde a todos. Agradeço a organização do 72º Congresso Nacional de Botânica pelo convite a fazer essa fala, em especial aos organizadores da mesa redonda Divulgação Científica em Botânica, fazendo divulgação na pandemia, os professores doutores Gustavo Chimizo e Lucas Marinho, e cumprimento as demais membros da banca, as professoras Ana Geli e a professora Jussara Bordim, por estar aqui nesse momento falando um pouco sobre divulgação científica. Quando eu recebi o convite de participar dessa mesa redonda, foi impossível não lembrar da primeira vez que eu participei de um Congresso Nacional de Botânica enquanto aluno de graduação, há 16 anos, no Congresso de Gramado, e como o Congresso é sempre um momento enriquecedor e onde a gente aprende novas abordagens, novas possibilidades e volta sempre com a cabeça fervilhando de ideias. Então esse momento é muito importante e pretendo contribuir um pouco com essa discussão de divulgação científica, trazendo um pouco das experiências. Eu me chamo Grênio Mota da Costa, eu sou servidor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, trabalho no Herbário do Recôncavo da Bahia, que tem como curadora a professora Lidiane Auna, que também é uma colaboradora junto comigo, que faz junto comigo a página do Instagram. E a nossa intenção com o Instagram do Herbário é sempre o quê? Conectar pessoas e plantas através do Instagram. E eu vou falar um pouco das experiências do Herbário URB. Então, depois que a gente ingressou nessa ideia de divulgação científica, a gente começou a pensar e reparar as plantas de uma forma além do olhar do cientista, além das perguntas científicas que a gente faz. A gente pensa também em como falar dessas plantas para as pessoas, em como tornar essas plantas importantes para as pessoas, além da importância real que ela tem, mostrar e conscientizar as pessoas sobre as plantas, diminuir a invisibilidade botânica e as abordagens que a gente pode fazer. Então, quando a gente começa a mudar o foco e mudar a perspectiva, a gente começa a enxergar as plantas e começa a pensar nas plantas nas mais diversas oportunidades. E uma das coisas que eu trago para vocês logo de cara é que quando hoje eu estou lendo um livro, eu sempre penso em oportunidades de falar de ciência e de ver como um autor que não é da botânica ou da biologia ou da ciência, em nenhuma das áreas do conhecimento científico, se apropria. E aí o excelente Diorama, que é um livro de uma escritora gaúcha chamada Carol Benzman, ela me trouxe esse trecho que eu queria compartilhar com vocês. Tu já parou para pensar que ninguém nunca viu essa camada de ozônio? A fumaça subiu e Sati a acompanhou com o olhar, depois encarou meu pai perplexo. Também nunca vi oxigênio entrando no meu nariz, Raul, mas aprendi com a ciência que ele existe. Meu pai riu, um pouco constrangido. Não era burro, mas Sati lhe parecia excêntrico demais, defendendo uma pauta ambiental em um país como o nosso em 1987. E esse trecho, ele é de uma riqueza muito grande que, primeiro, ciência existe, independente das nossas crenças e de como a gente se apropria dela. A ciência, ela é constante, ela é mutável, ela é feita de perguntas e busca respostas. E o mais interessante do que é isso, ele traz também à tona, nesse trecho, a importância da pauta ambiental, que em 87 ainda se iniciava alguns processos ambientais nesse país, mas que hoje também faz parte de uma pauta política nacional, seja pelo excesso de problemas ambientais que a gente tem, ou por brigas de grupos para defender meio ambiente e ciência e essa eterna briga que a gente tem. Então a gente percebe que natureza, política e sociedade, elas são interconectadas, elas são interrelacionadas e que a gente que faz ciência, a gente que trabalha com áreas que entende a natureza, a gente tem que estar participando do debate político e a gente tem que estar junto da sociedade. A gente não é a parte da sociedade, a gente é sociedade. E para pensar nisso, a gente tem que ter em mente que nenhuma ciência ela é neutra. A ciência, ela gera informações que vão mudar as perspectivas econômicas e políticas e a forma como a sociedade interage com os demais elementos naturais. A gente tem que lembrar que toda na ciência ela é revolucionária, ela vai trazer transformações, ela vai trazer mudanças na sociedade. E a gente que está na ciência básica, eu falo a gente porque eu trabalho em um herbário, então eu trabalho principalmente com taxonomia,
é a ciência básica que vai suportar e sustentar toda a transformação gerada. Porque sem taxonomia, a gente não tem comunicação científica. Sem comunicação científica, a gente não difunde conhecimento científico. E sem difusão de conhecimento científico, a gente não vai criando formas de pensar e formas de resolver problemas. Então, a gente tem que ter em mente que essas conexões natureza, política e sociedade, elas são interligadas, elas são atuantes o tempo todo, e que toda a sociedade, toda a política, ela é condicionada pelos recursos naturais que os cercam. Então, a gente vai acompanhar essas mudanças políticas e sociais muito relacionado ao que a gente tem de meio ambiente. Então, a gente vai ver aí as óticas de exploração, as óticas de destruição, e como é que a gente vai atuar contrariamente a isso. E aí é onde a gente entra o coração dessa palestra, que é através da difusão do conhecimento científico. A gente tem que difundir ciência. E quando eu falo de difundir ciência, a gente sabe que uma parcela da sociedade nega o aquecimento global, enquanto ele já é consenso no meio científico. Então a gente tem que, enquanto cientista, enquanto pesquisadores, nós precisamos pensar sempre na educação científica e também na educação ecológica, porque ela é urgente e essencial ao desenvolvimento da sociedade a curto prazo. Enquanto a gente pensava que os problemas do aquecimento global seriam coisas do futuro, a gente está percebendo que está muito mais antecipado do que seria. A gente já vê eventos climáticos catastróficos com maior frequência. A gente já acompanha uma onda maciça de extinção de espécies, de supressão de áreas naturais. Então, a gente tem que educar as pessoas para e contra essas ações, e isso é essencial ao desenvolvimento da sociedade em curto prazo. E aí a gente fica pensando, como é que eu vou chegar nas pessoas? Eu tenho o meu poder de alcance aqui dentro da universidade, sim, a gente está dentro de um espaço formal de educação, mas a gente tem possibilidades de falar mais. Atualmente o Brasil tem 150 milhões de usuários de internet. Todo mundo tem internet na palma da mão. Então, você pensa que 3/4 da população brasileira, aproximadamente, tem acesso à internet. E não só isso, o brasileiro consome internet cerca de 7 horas por dia, e dessas 7 horas por dia, 3 horas e 42 minutos são em redes sociais. Então, as pessoas estão usando a internet aqui no Brasil para obter informações, para obter notícias e para obter a mais variada gama de entretenimento, de serviços. Então a gente tem que pensar que a gente tem uma possibilidade na palma da mão também de atingir uma grande quantidade de pessoas, independente de onde a gente esteja. E quando a gente larga esses espaços em aberto, a gente está relegando os processos de alfabetização científica. E quando a alfabetização científica não ocorre, a gente vai ter uma difusão de ideias amplamente na internet, de ideias totalmente equivocadas, como a Terra plana, e uma um pouco mais preocupante em termos de saúde pública, que são os movimentos antivacinas, que a gente tem visto surgir, retornar doenças que tinham sido ditas como erradicadas há 40 anos. Então, esses espaços na internet estão sendo ocupados por grupos terraplanistas, grupos antivacinas, grupos que negam as mudanças climáticas, e a gente precisa ocupar esses espaços também para passar informações com qualidade científica e com curadoria, que é inerente a gente que passa por processos de formação e que usa sempre referências científicas para fazer o debate. E olha que eu estou falando que não é ser dono da verdade, é a gente contribuir com o debate, a gente ajudar o debate. Então, quando a gente pensa no contexto de pandemia de Covid-19, a gente tem um problema que se escancara, e a gente tem aqui que a divulgação científica ela não é mais uma opção do cientista fazer ou não. Ela é imperativa. Porque o que a gente observou com a pandemia de Covid? Um grande alcance das notícias falsas. Então, uma notícia falsa ela é replicada constantemente de uma forma muito fácil e muito rápida. A gente percebeu também uma dificuldade geral que as pessoas têm de entender temas básicos de ciências. Então, quantas vezes foi precisar se falar exaustivamente como funcionava a vacina, como se funcionava a transmissão do vírus, e assim, coisas básicas, inclusive até de higiene pessoal, que poderia ajudar no controle da pandemia e de distanciamento social, e foi difícil chegar a camadas das pessoas, e a gente também percebeu uma facilidade muito grande que as pessoas têm de aderir às pseudociências. Então, quantos de nós
ao longo da pandemia, acabou por receber plantas milagrosas, metodologias milagrosas para evitar o Covid. Então, a gente tem aqui um cenário que se desenhou com a pandemia de Covid, que somente com divulgação científica a gente vai conseguir alcançar e reverter esse processo. E aí eu gosto muito dessa citação do Carl Sagan no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que a ciência ela desperta um sentimento sublime de admiração, mas a pseudociência também produz esse efeito. Uma vez que as divulgações científicas escassas da ciência abandonam nichos ecológicos que a pseudociência preenche com rapidez. Por isso que informações qualificadas precisam chegar nas pessoas. É a velha história que eu já comentei rapidamente com vocês. Se a gente não está falando de ciência, se a gente não está divulgando o nosso trabalho, se a gente não está adequando a nossa linguagem para falar com as pessoas, as pseudociências, elas chegam nas pessoas e tem pessoas falando isso. Então a gente precisa de informação qualificada chegar nas pessoas. E isso é urgente também. E aí, construindo, a gente mostra que, historicamente, a gente das ciências básicas tem um problema muito grande em mostrar a relevância das nossas pesquisas. Então aqui eu trago um exemplo da primeira expedição científica brasileira, que foi para o Ceará, e nos círculos do Império, durante o reinado do Pedro II, essa expedição científica que tinha como principal botânico o Freire Alemão, mas também tinha especialistas em mineralogia, em zoologia, em antropologia, era conhecida como a Comissão das Borboletas nos círculos sociais e políticos da capital do Império. Então ela era ridicularizada porque simplesmente não entendiam por que se precisava catalogar plantas e animais, por exemplo, mostrando mais uma vez o desconhecimento. Um outro exemplo que eu gosto de trazer, aqui para os mais jovens não conhecem, a dona Graziela Barroso, a professora Graziela Barroso, ela é conhecida como a Dama da Botânica Nacional e ela formou toda uma geração de taxonomistas, teve na formação de pessoas um dos seus grandes destaques, e ela é uma das principais nomes de sistemática vegetal no Brasil, e referiam a ela de forma anedótica a botânica como se ela fosse uma bruxa e chamavam ela de Dona Guabiroba. Então, mais uma vez, mostrando como as ciências básicas, elas sempre diminuídas até por outras áreas da ciência. E a gente que está aqui em um Congresso Nacional de Botânica, boa parte do público trabalha com ciência básica, e a gente tem que estar o tempo todo mostrando a necessidade da ciência básica e mostrando a relevância da pesquisa que a gente faz. Então a gente tem que ir contra isso. E aí, só sintetizando, por que a gente precisa falar de planta? Por que a planta é importante? Além do valor intrínseco da planta, a gente tem que pensar que as plantas elas são predominantes nas paisagens, tanto em número, quanto em abundância, quanto em dominância. E aí a gente vê que a gente tem um problema recorrente, que é a invisibilidade botânica, que nos trava, e a gente sempre vai ter, até nas próprias obras de evolução e de ecologia, um foco muito mais animal-cêntrico, e a gente ainda tem na nossa percepção geral o antropocentrismo dominando esses assuntos. E isso vai influenciar diretamente na percepção das pessoas. E esse problema que eu desenhei até então, a gente vai ter em um dos caminhos, sem dúvidas, a divulgação científica. E aí a gente começa a pensar, tá, eu preciso fazer sim, divulgação científica. A forma mais barata, rápida e não diria fácil, mas acessível, é a divulgação científica. E a gente aqui do URB, a gente acabou optando, não de uma forma intuitiva, a gente foi fazendo ao acaso, um Instagram. E aí o Instagram, como ferramenta de divulgação científica, ele teve um papel realmente ressaltado na pandemia de Covid e o consequente isolamento social, porque houve um aumento na virtualização do ensino. E o uso das redes, que são espaços não formais de ensino, espaços informais, de ensino, se tornou uma realidade e se tornou uma prática comum. E aí acabou também a saída, uma saída acessível, porque não tem custos, e ajudou a amortizar o impacto da ausência de atividades educativas presenciais durante a pandemia. Então isso teve um aumento do uso estratégico de mídias sociais. E aí a gente conclui que o quê? Que o uso de redes sociais e plataformas digitais passaram definitivamente a funcionar como meio de divulgação de conteúdos científicos, com a vantagem que ela tem uma possibilidade de ter enorme alcance e visibilidade ao tema abordado. E quando eu falo definitivamente aqui, pegando do Alegretti et al. 2002, que a gente não pode retornar, a gente não pode voltar a se fechar nos nossos gabinetes, nos nossos laboratórios, porque essa dinâmica de rede social, ela veio para ficar, ela vai ter alterações logo de plataformas, mas
a ciência não pode abandonar esse espaço que foi tão difícil de conquistar de 2020 para cá. E o Instagram é uma das redes sociais atualmente mais popular no mundo, que possibilita a publicação de imagens e vídeos com inclusão de legendas e hashtags. Então a gente pode, além das imagens e dos vídeos, a gente pode qualificar a informação na hashtag. E o mais importante do Instagram é que ele possibilita formas diferentes de interação com esses conteúdos, através de gerar debate dos comentários, simplesmente a pessoa legitimar o teu conteúdo através de um like, compartilhamento aumentando o alcance e salvar para consultar depois. Então, isso aí são a forma como os usuários eles vão interagindo com o nosso conteúdo, que aumenta o nosso alcance e que possibilitam cada vez mais a gente chegar em pessoas que estão fora da academia, que se interessam por plantas, ou aumentar o interesse de pessoas por plantas. Então, divulgar ciência no Instagram, a gente tem que ter em mente algumas coisas. A principal delas é que a linguagem ela tem que ser clara e objetiva. A gente tem que ser direto, a gente não pode lançar textos muito grandes, a gente tem que ser visual, a gente tem que impactar, chamando a atenção de uma forma muito clara. A gente tem que dizer, olha, é isso, fazer uma boa pergunta, fazer um bom post de entrada. E o mais importante, a gente tem que ter consciência que ao tomar posse do Instagram, a gente está ajudando a qualificar o debate público e o mais importante de tudo, a gente também tem que começar a pautar o debate público nas redes sociais. A gente tem que chamar a atenção da sociedade de temas relevantes que precisam ser discutidos urgentemente. Então, quando a gente vê a problemática das queimadas, por exemplo, da Amazônia, a gente tem que pautar esse debate com informações pertinentes. E aí, quando a gente pensa especificamente em botânica e quando a gente pensa no herbário como espaço informal de ensino, quando a gente adentra as redes sociais, a gente pode estar sensibilizando a sociedade para a importância da conservação dos recursos naturais. E conservar recurso natural inclui planta. Então, a gente tem que ter muito em mente que um herbário ele pode atuar muito facilmente na ideia de sensibilizar a sociedade da importância de conservar plantas. E a gente precisa falar de plantas para as pessoas. E aí, eu só mostrar um pouco como é que a gente faz na prática, então um pouquinho da nossa história e da nossa atuação no Instagram. E a gente começou o Instagram do Herbário lá em meados de 2018 e era simplesmente um portfólio das nossas fotos, do nosso campo, das nossas coletas, com o objetivo até de mostrar, olha, que tipo de ambiente a gente coleta, olha as espécies que a gente tem depositado na nossa coleção. Acabava por ajudar na identificação de uma planta ou outra, mas era feito de uma forma tudo muito amadora, de uma forma inocente e ingênua, não tinha nada direcionado. A gente simplesmente queria guardar um pouco das nossas memórias de campo de uma outra forma. Só que aí veio o isolamento social e a interrupção das atividades presenciais por conta da Covid, e aí a gente começou a usar o Instagram de forma frequente. Então essa aqui foi uma das primeiras postagens, essa foto foi lá em Contendas do Sincorá, é uma unidade de conservação aqui na Bahia, uma floresta nacional, que a gente faz estudo, separados agora para que voltemos a ficar juntos. Então era meio para entrar em contato com os nossos alunos, que eram os principais seguidores da gente na época, para falar assim, olha, fica bem, a gente vai se encontrar em breve. E aí depois a gente pensou assim, não, bora falar um pouquinho então do que é o herbário, já que os alunos não estão tendo acesso às dependências físicas do herbário, então bora explicar para eles o que é uma ensicata, o que é uma coleção. Então a gente começou a fazer divulgação de procedimentos de um herbário para o público, pensando nos nossos alunos, mas que acabava chegando no público em geral, o que era um herbário, como funciona um herbário na prática, tentar aumentar o interesse das pessoas pelo tema herbário e, consequentemente, pelo tema botânico. Então a gente fazia posts, o que é uma ensicata? Como é a nossa coleção, quais são os principais grupos. Então, a ideia aqui era simplesmente a gente vai chamar a atenção do nosso acervo e estimular que pesquisadores e estudantes visitem a nossa coleção posteriormente, quando fosse finalizado o isolamento social. E isso foi gerando uma aceitação muito grande do público e a gente começou a ter um crescimento orgânico. A gente começou a receber novos seguidores que iam interagindo com as nossas postagens e a gente foi pensando, tá, a gente pode fazer um pouco mais, a gente pode falar um pouco mais. E aí a gente foi entender como funcionava as redes sociais e a gente começou a refletir sobre a importância da divulgação científica. A gente foi começar a participar de cursos, de palestras, de lives e a gente foi percebendo, olha, a gente tem que realmente ocupar esse espaço. Eu acho que a gente começou a pensar que era um canal que a gente não poderia deixar acabar, então a gente vai falar de planta, a gente vai pensar em planta. E com isso a gente começou a diversificar nosso conteúdo. Aqui eu trago alguns exemplos de alguns conteúdos, que é a nossa série O que só a Bahia tem. Então a gente escolhe plantas que são endêmicas da Bahia e a gente faz toda uma apresentação dessa planta com imagens, com o ambiente quando ela ocorre, as ameaças que essas plantas ocorrem e
trazendo um sentimento de identidade, principalmente para os baianos que seguem a página. Então essa série ela tem uma aceitação muito grande do público e a gente sempre discute espécies que são emblemáticas para a conservação, espécies que carecem, que sejam chamadas a atenção de conservação. Só que além disso, a gente também aposta muito em posts sobre famílias botânicas, então a gente ilustra de forma rica essas famílias e fala sempre chamando como um verbetezinho de dicionário as espécies mais comuns que ocorrem naquela família e na legenda a gente traz informações sobre como reconhecer essas plantas no campo, como identificar essas plantas. E tem uma aceitação muito grande também, porque além de ser visualmente chamativo, ajuda pessoas a reconhecerem grupos de plantas e classificarem as plantas. E aí, pensando na diversificação e de tornar a linguagem mais acessível, a gente começou a pensar em memes botânicos. Então, qualquer assunto que estava bombando na internet, a gente pensava, bora fazer uma adaptação para botânica. Esse post aqui mesmo, ele teve uma aceitação muito grande por conta daquela polêmica de uma das Kardashian, não sei nem se é alguém famoso na internet, usou um vestido da Marilyn Monroe, e esse vestido foi danificado. E aí uma pessoa foi falar assim, mas é só um vestido. Não é um vestido. Aí uma pessoa rebateu, não é um vestido, é um pedaço da história. Então a gente pensou assim, uma escicata não é só uma escicata, é um pedaço da história. Vai contar a história da vegetação, vai contar a história daquela expedição, vai contar a história daquela planta, vai contar um pouco da biologia e da ecologia daquela planta. Então, uma escicata, ela nunca é uma escicata, ela é um pedaço da história. E aí a gente também vai aproveitando. Hoje é dia de rock, bebê, que é um meme clássico, para falar de plantas que foram batizadas em homenagem a cantores do rock, como Iron Maiden, a banda Iron Maiden e o guitarrista Jimi Hendrix. Então a gente traz essas plantas e vai trazendo essas curiosidades. E isso gera um engajamento, principalmente com pessoas que estão fora da academia. Então a gente está atingindo o nosso objetivo. E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que existem pautas quentes, tem pautas que viram notícia, e se trata de planta ou de natureza, ela pode ter sim uma abordagem útil para o Instagram e que vai chegar também com informação qualificada para as pessoas. Então, quando a Vitória Régia a gigante foi descoberta lá em Kew, como meio através de cultivo, a gente trouxe essa postagem que saiu, viralizou essa notícia, principalmente no meio acadêmico, mas a gente trouxe para as pessoas assim, por que essa descoberta ela é realmente incrível? Quando iniciou a guerra na Ucrânia, a gente percebeu que tinha um problema relacionado a plantas ali, que boa parte do material radioativo de Chernobyl pode ter sido depositado naquelas florestas do entorno, que é aquela zona de amortecimento de Chernobyl, e que existe um controle de incêndios florestais rigoroso na área, que poderia ser perdido na guerra da Ucrânia e que poderia representar um problema ambiental muito grave, porque essas partículas em incêndio poderiam ser liberadas de novo para a atmosfera e atingir boa parte da Europa. Então, isso aqui também são informações de pauta quente. E aqui, infelizmente, a gente também abordou um tema que não é muito saudável, ou não é muito agradável, que uma pessoa morrer por conta de um chá, e a gente tem que falar, olha, o perigo de você ficar ingerindo chás ou ervas sem conhecer, sem saber identificar, sem saber a procedência, porque pode virar um problema de saúde pública. E isso está relacionado diretamente com a botânica e com a taxonomia também, além de outras áreas da ciência. Então, pautas quentes, elas viralizam mais facilmente, mas o importante, a gente está participando do debate público, a gente está contribuindo com informações qualificadas para o debate público, e esse é o papel da ciência. E aí, tendo em mente a premissa de que a fotografia é uma ferramenta para engajar pessoas com as plantas, a gente já criou 2 edições do nosso concurso de fotografia, que é justamente para estimular os seguidores da página a reparar as plantas, a enxergar beleza. Aqui a gente tem os primeiros, segundos e terceiros colocados das 2 edições, e os autores dessas fotos vocês podem conferir na nossa página. E isso aqui foi realmente importante porque teve um forte engajamento, e não apenas isso, a gente recebeu muita participação de pessoas que eram de fora da academia. Então, a gente mostrando mais uma vez que a gente está dialogando com pessoas que não estão dentro do cotidiano do herbário, dentro do cotidiano de um curso de ciências biológicas. Então, a gente está trazendo realmente pessoas de fora para participar, além de estimular a percepção das plantas em uma relação inseparável, que é a botânica e a arte.
E aqui uma das iniciativas que eu mais tenho orgulho da nossa página, que durante o auge da pandemia, a gente sabe que muitas pessoas passaram por dificuldades econômicas, e a gente aproveitou o nosso canal e criou a Botânica Empreendedora, que era simplesmente sem fins lucrativos para a gente, que era divulgar pessoas que trabalhavam com plantas de alguma forma. Ilustração científica, produção de artesanato, produção de quadros, impressão botânica de tecidos, e a gente divulgava na nossa página gratuitamente, já que a gente tem um corpo de seguidores que se interessam pela temática botânica, e tentar de alguma forma ajudar a quem estava passando por um momento delicado na pandemia e fazendo com que a marca fosse mais conhecida e atingindo novos públicos. Então isso aqui também é uma função social interessante que a gente pode ter ao assumir a divulgação científica. E uma outra série que tem uma aceitação muito boa é correlacionar plantas a fatos históricos. Esse post aqui relacionado ao 2 de julho, que é a data da independência da Bahia, a Bahia ela ficou quase um ano ainda sob o jugo português. Depois da guerra da proclamação da independência e a Bahia só veio se livrar das tropas portuguesas em 2 de julho. E uma história que pouca gente desconhece é que um grupo de mulheres da ilha de Taparica, que é aqui no recôncavo da Bahia, elas atraíram tropas portuguesas e deram uma surra de quinidósculos nas tropas portuguesas, enquanto outros grupos dos baianos iam até os navios dos portugueses e incendiavam. Isso foi um fator decisivo para a libertação da Bahia, de Portugal, e a gente tem a nossa data maior, 2 de julho, que é a independência da Bahia. E então a gente tem essa série que a gente vai criando plantas e humanidade, então a gente vai contando histórias de especiarias, histórias da batata doce e a Polinésia Francesa, que é uma história um pouco confusa, já que a batata doce é uma planta americana, e aí tentando entender essas histórias e sempre trazendo com plantas. Então tem uma aceitação muito grande essa série também, e mais uma vez correlacionando plantas com fatores históricos, com fatores sociais, com fatores econômicos e aumentando o interesse das pessoas pelas plantas dessa forma. E aí, uma coisa que a gente tem em mente é sempre constância nas postagens. É fundamental para o crescimento da página a gente postar sempre. Só que eu digo para vocês que eu estou trazendo isso, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente tem superado alguns desafios e a gente tem trabalhado muito para sempre adequar a linguagem e atingir um público com informações qualificadas. E a gente também tem sempre tentado entender como é que as pessoas se apropriam da informação que a gente está passando. Não adianta a gente passar uma informação e não entender como é que as pessoas estão recebendo aquela informação. A gente tem ajudado, sim, a superar a invisibilidade botânica. A gente tem trazido a planta para um espaço central. Uma dificuldade que a gente também tem conseguido é furar a bolha, ou seja, a gente tem chegado em grupos externos à universidade, externos à botânica em si. A gente tem mostrado que o nosso herbário ele é acessível, então a gente recebe muitas interações no nosso conteúdo por direct mensagem, pedem ajuda para identificar planta, tirar dúvidas de plantas de pessoas que não são necessariamente da universidade, e o mais importante é isso, a gente tem percebido que depois que a gente retomou as atividades presenciais, a gente recebeu muito mais escola nos últimos 6 meses do que a gente recebeu nos nossos 10 anos. Então a gente tem mostrado para os professores das redes básicas de ensino, os níveis fundamental e médio, eles têm visitado muito o herbário e têm interagido muito com o nosso espaço aqui. Então isso tem mostrado como o simples Instagram do herbário mostrou que a gente está de porta aberta e tem recebido essas visitas, tem feito muito bem. E uma coisa importante também é que a gente está se mantendo sempre criativo e atualizado. A gente lê muito mais fora de artigos, então quando a gente está lendo um livro normal de literatura, a gente fala, poxa, isso aqui falou de planta, isso aqui pode virar uma abordagem interessante. A gente está passando por um local e vê uma planta interessante, isso aqui pode virar uma abordagem interessante. E tudo isso vai agregando informações à página e trazendo pessoas a conhecer um pouco mais da botânica. E aí encerro com vocês aqui algumas das nossas visitas, e aqui a sensação que nós temos aqui do URB, toda vez que recebemos uma escola, é que o futuro e a esperança está visitando o URB. Muitos desses aqui vão ser nossos alunos no futuro, vão ser alunos de vocês, das universidades de vocês, e eles estão levando um pouquinho dessa semente botânica, desse conhecimento botânico, e isso que enche a gente de orgulho e que faz a gente perceber que ter feito um Instagram do herbário valeu a pena, e continuar alimentando esse Instagram do herbário vale a pena, porque a gente tem chegado
muito mais além do que somente curtidas, compartilhamentos e seguidores. A gente está trazendo pessoas para vivenciar um pouco da botânica. Muito obrigado pelo espaço.